Durante séculos, a Lua foi vista como um símbolo de silêncio absoluto. Um corpo celeste morto, estável, sem surpresas, sempre ali, observando a Terra da mesma forma. Mas essa ideia começou a ruir no momento em que instrumentos científicos detectaram algo que simplesmente não deveria acontecer. Um brilho repentino, uma liberação abrupta de energia, um evento rápido, intenso e impossível de ignorar. Uma explosão na superfície da Lua. No início, os dados pareciam um erro. Telescópios automáticos registraram um clarão que durou poucos segundos. Satélites em órbita lunar captaram variações anormais. Observatórios independentes confirmaram o mesmo fenômeno. Algo havia acontecido. E não era pequeno. A Lua, diferente da Terra, não possui atmosfera densa, nem placas tectônicas ativas como as nossas. Por isso, qualquer evento energético na sua superfície se destaca de forma clara e direta. Não há nuvens para esconder. Não há ruído atmosférico para confundir sensores. Quando algo acontece na Lua, é impossível passar despercebido. O primeiro pensamento dos cientistas foi imediato: impacto. Meteoros colidem com a Lua o tempo todo. Sem atmosfera para protegê-la, ela recebe impactos constantes. Mas havia um problema. A assinatura energética detectada não batia com impactos comuns. A liberação de energia foi maior do que a esperada para objetos do tamanho estimado, e o brilho registrado teve características incomuns. Enquanto análises eram feitas, uma pergunta começou a circular silenciosamente entre pesquisadores. E se não foi apenas um meteoro? Ao longo da história, explosões lunares sempre foram tratadas como raridades. Há registros antigos, inclusive de astrônomos medievais, descrevendo flashes estranhos na Lua. Na época, eram considerados ilusões ópticas ou erros de observação. Hoje, com tecnologia avançada, esses relatos antigos ganham um novo peso. A explosão recente reacendeu uma discussão antiga. A Lua é realmente tão inativa quanto acreditamos? Instrumentos modernos conseguem medir vibrações mínimas na superfície lunar. Sismômetros deixados por missões passadas ainda fornecem dados valiosos. E o que esses sensores mostraram após a explosão chamou a atenção. Pequenas ondas sísmicas se propagaram pelo solo lunar. Não grandes o suficiente para indicar atividade tectônica clássica, mas intensas demais para serem ignoradas. Isso levou a uma segunda hipótese: liberação interna de energia. Durante muito tempo, acreditou-se que o interior da Lua estivesse completamente frio. Mas estudos mais recentes sugerem que ainda pode haver bolsões de calor residual, restos de uma época em que a Lua era geologicamente ativa. Se uma dessas regiões colapsa ou libera pressão acumulada, o resultado pode ser explosivo. Mas há outro detalhe perturbador. A região onde a explosão foi detectada não é uma área qualquer. Trata-se de uma zona já mapeada, relativamente estável, sem histórico recente de grandes impactos. Isso reduz ainda mais a chance de um evento comum. À medida que os dados foram cruzados, outra possibilidade começou a surgir, ainda mais desconfortável: atividade provocada por algo externo de origem não natural. Essa ideia não foi anunciada oficialmente, mas circulou em relatórios internos. Afinal, a Lua tem sido alvo constante de observação, testes e experimentos indiretos. Fragmentos de lixo espacial orbitam a região. Estágios de foguetes já colidiram propositalmente com a superfície lunar no passado, para análises químicas. Mas nenhuma dessas ações conhecidas corresponde exatamente à energia liberada nessa explosão. O que foi detectado parecia mais concentrado, mais preciso. Enquanto isso, telescópios amadores ao redor do mundo começaram a relatar observações semelhantes. Pessoas comuns, com equipamentos relativamente simples, afirmaram ter visto o clarão. Isso eliminou qualquer tentativa de classificar o evento como erro de sensores avançados. A explosão foi real, visível, registrada por múltiplas fontes.
A partir daí, o silêncio começou. Nenhum grande anúncio imediato, nenhuma explicação detalhada. Apenas comunicados breves, técnicos e vagos. Isso, por si só, chamou atenção. Sempre que um fenômeno espacial significativo acontece, a divulgação costuma ser rápida. Mas dessa vez, algo parecia diferente. A Lua sempre foi considerada uma testemunha passiva do sistema solar. Mas e se ela estiver escondendo mais do que imaginamos? Pesquisas recentes indicam a presença de túneis subterrâneos gigantescos, formados por antigos fluxos de lava. Alguns deles são grandes o suficiente para abrigar cidades inteiras. Uma liberação súbita de gás preso nesses túneis poderia causar uma explosão localizada. Uma espécie de respiração tardia, de um corpo que ainda não está completamente morto. Essa ideia muda tudo. Porque se a Lua ainda possui atividade interna significativa, ela não é apenas um satélite inerte. Ela é um corpo dinâmico, imprevisível e muito mais complexo do que fomos levados a acreditar. E há ainda outro fator inquietante. A Lua influencia diretamente a Terra. Marés, estabilidade do eixo terrestre, ciclos naturais. Qualquer mudança estrutural significativa nela pode, a longo prazo, refletir aqui. A explosão não causou efeitos imediatos na Terra. Mas cientistas sabem que nem todas as consequências são instantâneas. Algumas se acumulam silenciosamente, ao longo de décadas. Enquanto isso, novas análises continuam. A cratera formada pela explosão está sendo estudada com imagens de alta resolução. Sua forma, profundidade e composição oferecem pistas, e algumas dessas pistas não se encaixam perfeitamente em modelos conhecidos. Quanto mais se analisa, mais perguntas surgem. Por que agora? Por que naquele ponto específico? Por que a energia liberada foi tão concentrada? A Lua sempre esteve ali, aparentemente imóvel. Mas talvez essa estabilidade seja apenas uma ilusão conveniente. Talvez eventos como esse tenham acontecido antes, sem que tivéssemos tecnologia para perceber. Ou talvez estejamos entrando em uma fase diferente da história lunar. Uma fase em que o satélite mais próximo da Terra começa, finalmente, a revelar seus segredos. E a explosão detectada pode não ser um evento isolado. Pode ser apenas o primeiro sinal de que algo está mudando silenciosamente na superfície da Lua. Algo que, até pouco tempo atrás, ninguém imaginava que fosse possível. E se isso for verdade, então a pergunta final não é o que explodiu na Lua, mas o que ainda está prestes a acontecer.